Juízes. Hoje temos como proposta temática desta mensagem Espinheiro Nunca Mais. Juízes 9, de 1 a 19, mas vamos ler, Renato, uns versículos anteriores, por gentileza, para dar um pouco mais de entendimento. Começamos então no capítulo 8, a partir do verso 28, uma página anterior aí, para o acompanhamento desse texto. Assim diz o Senhor, a palavra do Senhor. Juízes 8, de 28 em diante, até o último verso. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Verso 29. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Até aqui o verso 35. Agora então, Juízes 9, a proposta do verso 1 em diante até o 19. Abimeleque, filho de Jerubaal, ou Gideão, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tirada do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, ou Gideão, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens,
para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. 16. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian, ou dos midianitas. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava ou concubina, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com você. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos orar mais uma vez. Em nome de Jesus, vamos pedir a orientação, a iluminação do Espírito Santo de Deus que já está aqui neste lugar. Oremos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, agradecidos ao Senhor pelo dom da vida, termos a oportunidade, o privilégio de chegarmos aqui até a Tua casa, estarmos juntos com os irmãos ao redor desta palavra que nos alimenta, nos exorta, nos corrige, nos ama através de atitudes práticas. Com o perdão dos nossos pecados, nos dispomos não só a ouvir, mas a praticar o que aqui vamos receber da Tua parte. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Pedimos-te isto para a glória de Deus, nosso Pai. Abençoa aqueles que estão em casa também, que da mesma forma esta palavra possa chegar com força, com intrepidez, veemência, com amor da Tua parte, com inteligência, com clareza. Que a nossa atenção nesses próximos minutos sejam ao Senhor, que possamos dar de presente a nossa atenção, a nossa reverência, a nossa introspecção e reflexão, e depois a nossa prática em adoração ao Senhor, ao único Deus que se faz presente, que está presente, que é existente aqui em nós, e é por nós e apesar de nós. Assim nós oramos e já tomamos posse das Tuas bênçãos, que emanam do Teu poder, que vem da Tua glória, que vem do céu para serem acessados por nós aqui na terra. Em nome de Jesus, o Cristo, que eu oro. Amém. Esse texto que lemos, os 19 versículos que lemos, ou dentro desses 19 versos que lemos no capítulo de número 9, esse texto ele também é conhecido ou intitulado por nós teólogos de a parábola do espinheiro. E nesse texto, ou nesta parábola, nós temos a exposição clara do prelúdio daquilo que seria um governo desastroso, que foi o governo de Abimeleque,
sobre todos os povos. Nós temos nesta parábola a descrição clara daquilo que foi, na verdade, o governo do espinheiro sobre todas as árvores. Essa parábola, ela simboliza o governo desastroso de Abimeleque. Nos mostra o perigo das escolhas erradas. Apresenta o pecado da omissão em 3 dimensões e a consequência disso. É sobre isso que eu quero caminhar com você nesse entendimento nesta noite. O pecado da omissão em 3 dimensões e a consequência disso. Mas não antes de reler esses versículos que lemos anteriormente, de sintonizar Abimeleque no texto, de colocá-lo dentro deste cenário desastroso que foi o seu governo corrupto, marcado por ódio, marcado por aberrações e adoração a falsos deuses, dentre outras coisas ruins que ocorreram nos 3 anos que ele reinou, que ele governou. Após ter sido intitulado, por assim dizer, rei, sem a permissão de Deus, sem a unção do Espírito Santo. Exatamente porque o povo aqui, só para você ter uma ideia, já estava na terra prometida, na terra que Deus havia prometido, terra que emana leite e mel, terra produtiva. E já havia sobre a terra, já tinha havido sobre a terra 6 juízes que foram levantados por Deus para reinar sobre as nações. Mas este rei, Abimeleque, não foi um rei levantado por Deus, não foi escolhido pelo Senhor. Ele foi um dos filhos de Gideão, que também é chamado por Jerubaal, exatamente porque o seu pai Gideão derrubou o altar a Baal, instituiu a adoração plena somente a Deus. O seu pai, ele foi um juiz, Gideão, foi um libertador, e toda vez que Deus quer salvar o seu povo, Deus quer libertar o seu povo, Deus levanta um libertador. Deus age assim na história, a favor do seu povo. E Abimeleque, diferentemente dos reis anteriores, não foi escolhido por Deus como havia sido o seu pai, que por ser juiz e ter se tornado um libertador, de fato foi, conduziu o povo à vitória, povo de Deus, à vitória sobre os midianitas. E lá no capítulo 8, verso 22 e 23, a vitória foi tão expressiva e o povo ficou tão grato a Gideão, homem de Deus, que eles queriam que Gideão reinasse sobre eles, que dominasse sobre eles, que governasse, porque afinal de contas o governo de Gideão foi um bom governo, foi um governo do bem. Mas os israelitas queriam que ele fosse então o rei de Israel, mas ele não aceitou. Verso 23: não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E também o texto prossegue dizendo que o povo queria que, se ele não reinasse, que a descendência dele reinasse. Esse era o desejo do povo. Mas então, tempos depois, nós nos deparamos com Abimeleque, que não foi esse rei, não foi escolhido por Deus. E aqui, antes de entrarmos nas 3 dimensões da omissão, precisamos destacar que Abimeleque não foi bem sucedido, não foi um governador, um líder de estado, um rei bem sucedido, exatamente porque ele tinha em seu coração aquilo que nós sabemos a respeito da pretensão autônoma, a pretensão de autonomia. Ele queria ser um rei, reinar, mas sem Deus, sem a presença de Deus, independente de Deus, se me entende. Ele queria dominar sobre o povo, diferentemente do exemplo do seu pai, do humilde exemplo do seu pai. Não,
Abimeleque queria rebelar-se contra o governo de Deus. Aliás, ele queria governar melhor que Deus. Ele queria ocupar um posto que Deus não queria que ele ocupasse. O governo de Abimeleque foi tão desastroso, meus irmãos e minhas irmãs, que é um nítido, é o claro exemplo de um governo cujas mãos estão dispostas a fazer o mal e a desagradar a Deus e seu povo. Como o texto que lemos reporta, o governo de Abimeleque durou 3 anos, chamado de o governo de o espinheiro. O espinheiro aqui no texto remeter-se-á ao próprio Abimeleque. Mas foi um governo marcado pela maldade, pela corrupção, pela destruição de tudo o que o seu pai criou e deixou como um legado. Ele matou o legado do bem que o seu pai havia deixado. Mas vamos passar agora, depois nós voltamos aqui com Abimeleque, somente para que você possa sintonizar-se no texto. De fato, vamos ver o verso número 8. Vamos observar com clareza, com entendimento, com riquezas de entendimento, essa omissão em 3 dimensões. E por fim vamos destacar as consequências das escolhas erradas. As consequências dessas dimensões. O verso 8 vai destacar a omissão da oliveira. E eu gostaria de convidar você, e você que está em casa assistindo-me e ouvindo-me, você que está aqui, a perceber o seguinte: aonde eu posso me incluir nesta palavra? Se, preste atenção, se eu fui omisso, ou estou sendo omisso, ou conheço alguém que de repente está sendo omisso nesses últimos dias, aonde nós podemos nos encaixar nesta omissão, ou nessas 3 omissões? É bem possível que possamos nos encaixar em uma delas, mas o meu sincero desejo é que não nos encaixemos em nenhuma das 3. Amém? A primeira omissão que eu quero destacar é a omissão da oliveira. Você viu comigo no texto a parábola que Jotão contou? Uma história para contar ou para contar uma realidade. Ele conta que as árvores tomaram a decisão de ungir para si um rei que reinasse sobre elas. Primeiro então convidaram a oliveira para reinar sobre todas as árvores, mas a oliveira se omitiu, recusou-se, não aceitou aquela proposta, recusou aquele convite, alegando que não deixaria o seu óleo, não deixaria o seu azeite, tão estimado por Deus e pelos homens, para ascender ao poder. Uma desculpa descabida, meus irmãos e minhas irmãs. A oliveira declinou da sua convocação para o reinado, ou seja, da sua santa convocação para um reinado do bem, dizendo que não podia parar a sua produção, não podia parar, interromper o seu trabalho, que era a produção do óleo, do azeite, de inestimado valor, riquíssimo poder, de sustentabilidade, de utilização inclusive espiritual, prezado por Deus e tão utilizado por homens. A covarde omissão de se esconder atrás do seu ofício, a omissão de utilizar o custoso óleo que poderia servir para a unção, a consagração,
para ser desperdiçado em um projeto pessoal de omissão. Então aqui, verso 8 destaca o pecado da omissão através da personificação, da ilustração da oliveira. Mas no verso 10, nós também temos, na segunda dimensão do pecado da omissão, a figueira. Segundo, eles foram então convidar a figueira para reinar sobre as árvores, haja vista que a oliveira não aceitou, mas esta também, a figueira, se omitiu, recusou, dizendo que não deixaria a sua doçura e o seu bom fruto para reinar sobre as demais árvores. Em outras palavras, a figueira renunciou ao privilégio do convite, argumentando que sua doçura e o seu bom fruto era motivo suficiente para continuar existindo e que não tinha aspirações mais elevadas. Abre parênteses. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, que Deus levantou um libertador, esses libertadores não estavam preparados. Na maioria das vezes, esses libertadores, eles não tinham aspirações de poder, de liderança. Na maioria das vezes, eram pessoas simples da sociedade. Não poucas vezes, esses libertadores foram pessoas improváveis. Lembro-me de um deles que no poder de argumentação e contra-argumentação, utilizando-se da lógica humana, disse para Deus assim: Cida, eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não sei falar em público, escolhe outro. E geralmente tem sido assim. As pessoas se esquivam, as pessoas dizem que não foram chamadas por Deus, muitas das quais foram. As pessoas dizem que não estão preparadas. Mas aqueles que são escolhidos por Deus são capacitados pelo Espírito Santo de Deus. É ou não é verdade? E nós vamos talvez terceirizando a obra que Deus colocou nas nossas mãos para colocá-las em mãos sujas e em mãos que se apressam para causar contenda e derramamento de sangue inocente, exatamente por conta da nossa desculpa esfarrapada de não termos sido preparados. Mas o fato é, fechando o parênteses, o fato é que na maioria das vezes, quando nós somos chamados para fazer algo que nós não gostamos ou nós nunca aspiramos a fazer, a nos envolver com projetos do bem, é necessário fazer, é necessário se envolver. Porque se Deus está nos chamando como libertadores para fazer algo que Ele quer que façamos, mesmo que não sintamos preparados, o Espírito Santo capacita. Eu não escolhi, mas Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Precisamos apenas nos dispor. Por isso Deus disse para um servo dele, que havia o escolhido como para ser um libertador, disse: dispõe-te agora, tem bom ânimo, não temais, eu sou com você, não vou deixar você na mão. Muitas das vezes, quando Deus, anote aí, quando Deus nos chama como libertadores para fazermos o que não estamos preparados, ou achamos que não estamos preparados, ou achamos que não é com a gente, é necessário fazer, porque Deus capacita. Isaías não estava preparado. Lembram de Isaías? Mas Deus o chamou. E naquele culto glorioso, onde a glória de Deus se manifestou com clareza e veemência, eis que Isaías escuta, João, uma voz que dizia: a quem enviarei? E Isaías, que não estava preparado, não se sentia preparado, ele disse sim para Deus: eis-me aqui, Senhor, porque a voz dizia: a quem enviarei? Quem irá por mim?
Isaías simplesmente disse sim para Deus. Ele não questionou, ele não argumentou como a oliveira, ele não contra-argumentou como a figueira. Estão entendendo? Sim ou não? Ele disse apenas: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías foi um grande governador sobre o povo, um grande estadista, um grande líder, um grande libertador, que a Isaías é atribuído 3 livros. Por isso que nós ouvimos muito falar de Trito Isaías, não que tenha sido ele que havia escrito, mas por conta de atribuir-se a ele a escrituração de livros que hoje fazem parte das Sagradas Escrituras, por conta do legado que ele deixou, o legado do sim, de se colocar à disposição de Deus para fazer o bem na história. Fechamos o parênteses. Convidaram a oliveira, ela recusou a omissão, o pecado da omissão da oliveira e os seus argumentos humanos. Convidaram a figueira e ela também recusou contra a argumentação na lógica humana. A doce, ela disse assim, meus irmãos, não poderia deixar a sua doçura e o seu bom fruto. Perceba comigo, na leitura dos textos, a utilização muito forte do pronome possessivo. Meu fruto, minha doçura, meu trabalho. Contra-argumentou dizendo que não poderia deixar a sua doçura, o seu bom fruto, para reinar sobre as demais árvores. A doçura da omissão, de utilizar os seus recursos, de colocar à disposição das coisas de Deus, do reino de Deus, os seus frutos para alimentar muita gente, para ser utilizado de forma individual, que tem uma consequência amarga para aqueles que não tiveram acesso a esses frutos. Estão entendendo? Mas vamos para o verso número 13. Vamos observar a omissão da videira, ou a terceira dimensão da omissão, do pecado da omissão. Foram convidar a videira, apelando que ela reinasse sobre as demais árvores. Você leu comigo no texto, mas a videira de igual modo se omitiu, justificando que não renunciaria o seu vinho, que agrada tanto a Deus como os homens, para reinar. Na verdade, abre um parênteses, mais os homens do que o próprio Deus. Porque se tudo, preste atenção, se tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, se tudo, porque nós somos mordomos, Letícias, não somos donos de nada, não somos donos nem da nossa própria vida, não somos donos nem dos nossos filhos, não somos donos da esposa, do esposo, não somos donos absolutamente de nada. Tudo que recebemos, dona Antônia, nessa vida, que vem do céu para cessar na terra, para ser utilizado para o bem, pertence a Deus porque vem dele. Nós somos apenas mordomos, Ivanete. Cuidamos e devemos cuidar com excelência enquanto aqui estamos nessa transitoriedade da vida. Passando sim pela vida, mas permitindo que a vida passe por nós e possamos deixar um legado de verdade, não de mentira, e do bem. Para sermos lembrados como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que fizeram valer a pena a cruz estar vazia. Então nós temos aqui agora um confronto com a verdade, a omissão da videira que não aceitou o convite, porque julgou que o seu vinho era mais importante, que agradava a Deus, mas na verdade os homens, porque vocês viram que eles voltaram, depois da morte de Gideão, voltaram a adorar os Balaíns. E é assim, quando a gente quer dar uma desculpa, a gente fala assim, é Deus, que a gente coloca Deus no meio. Então, fechando o parênteses, toda vez que Deus coloca algo na sua mão, para você administrar como um bom mordomo que és, esse negócio que Deus colocou nas suas mãos para você administrar e cuidar como um mordomo, seja seus filhos,
seja uma liderança, seja um trabalho, seja uma empresa, seja o que for, é algo que deve estar a serviço do reino de Deus. Fechando mais um parênteses. Então, em outras palavras, Irineu, a videira justificou a sua negativa à honrosa convocação, a santa convocação, o santo convite, dizendo que o seu papel era produzir vinho. Apenas isso. A minha função é fazer, meu ofício é fazer vinho. Esse negócio de ser rei não é comigo não. Pois o vinho é agradável a Deus e aos homens. Mais uma convidada omissa e covarde, percebe? Que preferiu permanecer em um projeto individual e individualista, ao invés de abençoar uma coletividade toda, ao invés de oportunizar o fruto do seu trabalho. E aí eu me lembrei de João 15, quando Jesus fala da importância de permanecermos nele, e ele referindo-se a ser uma videira, para que possamos produzir e reproduzir bons frutos fiéis e permanentes. A impressão que eu tenho é que essa videira não estava conectada a Deus. Maísa falou de conexão, o presbítero Maísa, de conexão, da importância de conexão. Mas a impressão que eu tenho é que esta videira, que recusou o santo convite para ser uma santa videira de Deus, percebe? Não estava conectada com os projetos de Deus, mas sim com os projetos individualistas da terra. Nenhuma árvore boa aceitou o convite, Renato, para reinar. Todas declinaram, suas desculpas pareciam plausíveis, até então, humanamente falando, aceitáveis, mas foram desculpas descabidas, esfarrapadas. Foram todos, ou melhor, todas, desculpas, frutos de um projeto individualista. E por fim, esgotadas as tentativas de buscar um rei, você leu comigo nos versos que todas as árvores recorreram ao espinheiro. Não recorreram a mais uma árvore, recorreram a um arbusto, porque espinheiro não é árvore. E pediram para ele vir reinar sobre elas. Uma escolha desastrosa, uma ameaça mortal, como de fato foi na prática. O que eu quero que você tente entender em nome do Senhor Jesus Cristo é que a omissão daquelas 3 árvores teve uma consequência desastrosa. A omissão em tripla dimensão. As 3 omissões teve uma consequência desastrosa. Abriu um caminho para o espinheiro assumir o trono e trazer tanta maldade, a derramar tanto sofrimento, ainda que tenha sido um reinado de 3 anos. E aí vamos observar agora as consequências, ou a consequência do pecado da omissão, que é, ou que foi, um governo oportunista. Quantos estão entendendo? Amém? Maioria de nós? Amém? O espinheiro respondeu às árvores que, se elas o estavam ungindo para governar, todas elas deveriam vir e refugiar-se debaixo de sua sombra. Agora, me ajude aí, Cris Delmont, Ivanete, Rosa. Espinheiro gera sombra? Dona Antônia? Não gera, Laudércio? Quem tem um espinheiro em casa? Ou já teve? Espinheiro não gera sombra, Dona Maria Salete. Então, como é que esse governo oportunista vem prometer algo para o povo que não tem? Está entendendo alguma coisa aí? Está pegando aí ou não? Não, vocês devem vir refugiar-se debaixo das minhas árvores.
das minhas sombras. Mas não gera sombra. O que espinheiro gera, Stephanie? Espinhos, dona Mercedes? Sim ou não? São bons espinhos, igreja? Não? Mas aí tem um detalhe aqui, ó. Se eles não viessem, as árvores não se submetessem a esse governo maldito, se houvesse contrariedade, olha o que diz aí Natália, do próprio espinheiro sairia fogo devastador para consumir até os cedros do Líbano. Guarda esse texto que nós vamos precisar dele no finalzinho. O espinheiro, meus irmãos, irmãs, amigos, visitantes, foi a última opção a ser convidada. Você percebeu isso? Eu não sei se você tem essa impressão, mas às vezes acontece uma situação e você sabe o que está acontecendo e de repente você até pode resolver aquela questão, aquele problema, mas eles convidam o fulano, depois convidam o ciclano, e esses são os bons. Não, esses 3 primeiros vão resolver os nossos problemas. É ou não é? Aí de repente você vai convidar aquele último. E ser convidado por último não é uma boa coisa, não é? Você sabendo que você poderia ter sido primeiramente convidado e ter resolvido o problema. Mas o espinheiro, percebe? Ele foi a última opção a ser convidado. Não era isso, ele foi o último porque não era prioridade, Marcelo. Pois ele não era reconhecido como uma boa opção. Não era uma árvore, gente. E aí eu fiquei perguntando para mim mesmo: escolher um governo desastroso foi melhor do que ficar sem governo? Irmãos, presta atenção. É triste ser governado por um espinheiro. Um espinheiro nada produz a não ser sofrimentos. Onde o espinheiro reina, as pessoas sofrem e sangram. O espinheiro não é árvore, o espinheiro não é plantado, o espinheiro não tem raízes fortes. Presta atenção, o espinheiro ele não cresce para baixo com Deus. Ele cresce dos lados para ferir as pessoas, para matar as pessoas, para ser visto como alguma coisa boa, mas no final da sua produtividade são coisas ruins. O espinheiro, Mateus, não produz frutos, como a figueira, a oliveira, a videira. Alguém tem aqui uma videira em casa? Não? Já teve? Como é bom essa experiência. E você ver os frutos. E colher esses frutos. E comer esses frutos. É ou não é? Mas veja, o espinheiro não produz frutos. Então ele não pode dar o que ele não tem. Ele não pode oportunizar o que ele não fabrica, o que ele não gera. Como é que ele vai prometer para o povo sombra? Mas ele prometeu uma maldição: se vocês não se dobrarem, não se curvarem diante do meu governo sairá fogo que vai consumir vocês. Isso ele pode prometer, porque é isso que tem o espinheiro. Só tem maldade em seu coração, só tem ódio guardado. Quantos anos guardado esse ódio por ter sido excluído, não ter sido priorizado, e ter visto a oliveira produzir os frutos, a videira produzir frutos, a figueira produzir frutos. Sabe, queridos, o governo do espinheiro machuca tudo e destrói todos. Fere os pés, machuca as mãos, produz desconforto e traz sofrimento. Quando os bons renunciam à liderança, os maus passam a governar. Foi o caso que aconteceu aqui. Quando aqueles que podem ser úteis para os seus irmãos renunciam ao seu privilégio, abrem caminho para os espinheiros assumirem o governo. Foi o que aconteceu aqui. O desastroso governo
de Abimeleque, que se ungiu rei, que se impôs rei, matando seus próprios irmãos de sangue, porque Gideão teve 70 filhos. Irmãos, é uma tragédia ser governado por um espinheiro, porque o espinheiro, ele não dá desculpas, ele só impõe opressão. Ele aceitou prontamente o convite. Olha que pessoa proativa, olha que coisa proativa. Aceitou prontamente o convite, não precisou nem pedir 2 vezes, Irineu. Eu aceito, sabe por quê, Luiz? Era isso que ele estava esperando. Aceitou prontamente o convite para ser o rei, porque os seus interesses eram outros, porque eram interesses pessoais, não tinha nada a ver com os interesses de Deus, que são interesses coletivos. O espinheiro, logo de cara, você viu o que ele fez? Fez uma convocação para todas as árvores ficarem debaixo de sua sombra, e já logo mostrou para o que veio. Iniciou o seu governo ameaçando as árvores. É isso que os fracos covardes fazem: ameaçam, apontam o dedo, ao invés de estender as mãos. Os sábios governam com liderança participativa. Anote aí: os sábios governam com liderança participativa, e os covardes centralizam o poder e usam as ameaças como armas. Quem não vier será consumido pelo fogo. O espinheiro governa com ameaça e truculência, com medo, impondo medo, com medo não, impondo medo aos seus súditos, aos seus governados. O espinheiro não aceita oposição, não aceita contrariedade, não tolera o contraditório, já governou sobre nós. Por isso o tema hoje é: espinheiro nunca mais. O seu governo é ditatorial, autoritário, mentiroso, ardiloso e corrupto, maldoso, homicida. O único direito dos seus liderados é a obediência cega. Submete-se ou morre. Esse é o governo do espinheiro, que quer voltar ao poder no nosso país. O espinheiro, vamos fechando aqui o texto. O espinheiro é fruto de um partidarismo familiar perigoso. Verso 2 e 3, depois o verso 18. Eu vou repetir: o espinheiro é fruto de um partidarismo familiar perigoso. Verso 2: pergunte a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal ou Gideão governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Apelou para a fraternidade, para o sangue dos seus próprios irmãos. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos ou inclinados a seguir. Afinal, eram todos irmãos. Afinal, o que um irmão meu pode fazer de mal para mim? Porque é meu irmão. Sangue do meu sangue. Abimeleque, pois, tiveram propensos a seguir. Abimeleque, pois, disseram: ele é nosso irmão. Verso 18: hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Jotão disse isso. Mataram seus 70 filhos, ou seja, mataram meus próprios irmãos. Que absurdo vocês fizeram! Colocaram no poder um homem do mal, pelo fato dele ser irmão de vocês. Agora vamos lá para o verso 16. Eu achei uma expressão interessante ali, Renato, no verso 16. Vamos ver se a gente encontra ela aqui. Olha lá: será que vocês agiram de fato com sinceridade quando vocês fizeram Abimeleque rei? Agora verso 19. Será que vocês de fato agiram com sinceridade? Essa é a expressão que eu gostaria de enfatizar para a gente agora. Será
que como cristãos, vocês realmente acham justo, ou vocês acham que a gente vai realmente agir com sinceridade, recolocar uma pessoa no governo para proteger um irmão, um parente? Vocês, sejam sinceros, vocês acham que esse ato é um ato sincero? É um ato justo? Como cristãos, meus irmãos, você que está em casa, vocês realmente acham justo que para proteger o emprego de um irmão ou de um parente, o emprego de uma nação toda corra o risco de ser prejudicado? Vocês acham que isso é agir com sinceridade? Como cristãos, vocês realmente acreditam que Deus irá se alegrar disso? Elegermos Abimeleque para voltar à cena do crime, tomar o poder e oprimir e matar os cristãos e gente do bem, destruindo o legado do bem que Gideão deixou, o legado de vitórias, de prosperidade, um legado cuja descendência iria reinar sobre a terra e promover o bem às nações. Concluindo, se quiser fechar sua Bíblia, você pensa que já está acabando. O reinado do espinheiro durou 3 anos, mas foi suficiente para deixar marcas terríveis, desastrosas, tristes. Foram 3 anos, mas foi um reinado que foi marcado pela maldade, pela desumanidade, pela corrupção. Inicialmente, matou a toda a sua descendência. Verso 4. Matou gente inocente, você entende isso? Agora, você sabe o que ele fez? Ele contratou as piores pessoas da sociedade para fazer isso. Porque ele mesmo, covarde que é, não faz. Ele paga para fazer, com o dinheiro que os próprios irmãos deram. Então foi um governo financiado por aqueles que usurparam do poder durante algum tempo e que investiram para perpetuar a maldade, a corrupção, a adoração a falsos deuses. Porque ninguém faz sozinho se não for financiado. Eles foram pegar as pessoas da pior estirpe. O texto fala que ele contratou ali alguns desocupados e vadios. Na original aqui, João, é levianos e atrevidos. Levianos são pessoas imprudentes, também traduzido por gente sem caráter. Levianos são pessoas imprudentes, desocupados, sem princípios, sem escrúpulos. Está entendendo? E os vadios, que o texto diz, no original é atrevidos, são pessoas indisciplinadas. É a mesma palavra que foi usada lá atrás em Gênesis, quando Jacó repreendeu Rúben por conta da questão da concubina. É gente atrevida, é gente vadia, é gente indisciplinada, é gente insolente, é gente rebelde. É gente que se rebela contra Deus, contra o governo de Deus. Estão entendendo a seriedade disso? Mas aí foram 3 anos, mas o povo sofreu consequências. E eu quero focar com isso agora, no verso 22, 23. Eu falei para você fechar, mas aqui você vai ter acesso. Ele contratou esses capangas, esses levianos e atrevidos, ou esses covardes, vadios, gente sem caráter, inescrupulosos, capangas. Olha quem fez parte do exército desse espinheiro. Gente da pior espécie. Agora, interessante que Abimeleque não fez isso sozinho. Como eu disse, repito, ele foi financiado. Ele foi financiado pelo próprio povo. Muitos dos quais da sua própria família. Que até deram com boa intenção. 70 peças de prata, era muito dinheiro. Tiraram do templo
do falso Deus lá, do Baal, do maldito. E aí, você percebe de onde vem a fonte desse investimento. Só poderia ser para o mal a aplicação disso, desse recurso. O que eu quero dizer é que nós estamos falando do espinheiro, do governo de Abimeleque, foi trágico, mas tem uma questão muito séria aqui agora. Tem o povo que permitiu que ele chegasse ao poder. Ou seja, o Abimeleque fez o que fez, mas não fez sozinho, porque houve uma predisposição do povo em seguir outros deuses. Por isso que a gente leu no capítulo 8 o que aconteceu depois da morte de Gideão. Você está entendendo agora? O povo se desvirtuou, o povo se rebelou, o povo deixou de adorar a Deus, foram adorar os outros deuses. Foi presa fácil a um governo corrupto, opressor e assassino, que foi o governo de Abimeleque. Foram seguir outros deuses, foram seguir um governador ímpio, uma liderança ímpia. Só que aí você pode falar assim, mas aonde está Deus nessa história? Verso 22 e 23, lá no capítulo 9. Veja agora o juízo de Deus, porque entenda uma coisa, apesar de tudo que eu falei, Deus sempre esteve e sempre estará, Sérgio, no controle absoluto de todas as coisas. Deus nunca vai permitir que o mal prevaleça, Mário, que a justiça impere. E uma coisa que eu vou te dizer agora, Ademir, Deus nunca vai permitir que sangue inocente seja derramado, como foi o caso aqui. Não há impunidade quando sangue inocente é derramado. O que eu quero dizer é que, veja, fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque, ponto. Em outra tradução diz que Deus enviou, Letícia, um espírito de discordância. Eram tão amigos no início, rei e governados e rei, súditos e rei, que aí entra a justiça de Deus. Ninguém vai ficar impune, você vai ver. Deus lança ali, suscita a deslealdade entre os povos, entre os governados para com o seu líder. Agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. E depois há aquela maldição que foi anunciada na parábola de Jotão, cujo entendimento inicial pensamos que era Abimeleque, na verdade era Jotão revelando o juízo de Deus. Ou seja, o povo vai sofrer a consequência das suas escolhas erradas. Mas aquele que governou de forma errada, corrupta e maldosa, matando pessoas inocentes, esse vai ter que pagar um preço mais caro. O juízo de Deus na história, por conta da omissão de quem podia fazer, não fez, se omitiu, anulou, se anulou. Estão entendendo? Mas também sofre a consequência dos seus próprios atos, das escolhas erradas. Jotão lançou aquela maldição, que é lá naquele versículo, me ajuda lá, Renato, o fogo de Abimeleque. Se vocês não se dobrarem, se vocês não se submeterem, virá fogo contra vocês. Jotão já estava anunciando ali o juízo de Deus, por conta dessa escolha. Abimeleque sofreu as consequências da escolha do povo, e o povo sofreu as consequências de sua própria escolha. Eu quero encerrar dizendo que a oliveira, a figueira e a videira receberam um apelo de todas as árvores para que reinasse sobre elas. Mas, como vimos nessa palavra, no texto, cada uma deu uma desculpa para fugir da governança. O pecado individual da omissão traz uma consequência para uma nação. As boas árvores frutíferas foram consultadas para esse posto de liderança, posto
de liderança, mas todas elas se omitiram. Preferiram o conforto de sua posição do que os riscos da liderança, de se expor, de dar a cara para bater, em outras palavras. As boas árvores úteis preferiram ficar com os seus frutos individuais e deixá-los apodrecer ou até mesmo estragar, ao invés de abençoar outros. Ao recusarem a santa convocação, o santo convite, abriram espaço para o espinheiro governar. A omissão covarde dessas árvores boas pavimentaram o caminho para uma liderança de um arbusto ruim. Quando os bons se omitem e ficam em silêncio, os maus governam. Essa parábola, como foi falada no texto, lá no início, Renato, ele deu um grito. Essa parábola foi um grito de Jotão no passado. Essa parábola é um grito de alerta à nação brasileira hoje. Irmãos queridos, amados, estamos diante de uma eleição, próximo domingo, que definirá o futuro da nossa nação. E não podemos nos omitir. Não podemos anular o nosso voto. Não podemos dar permissão para o espinheiro agir novamente. Já temos um exemplo aqui na Bíblia. Já vivemos um exemplo de 16 a 20 anos. Um novo exemplo. Não precisamos de novos exemplos desse. Próximo domingo, dia 30, nós temos uma segunda e última chance para fazermos a diferença em nossa nação. Se vamos conseguir ou não, não compete a nós responder, mas a nossa competência é tentar, é nos arriscar, é nos lançar nos braços do Senhor. Como nós vamos fazer isso em 2022? Nós já sabemos. O fato é, espinheiro nunca mais. Que Deus abençoe a sua semana. Que tudo aquilo que falarem, ou tentarem distorcer, ou tentarem te convencer para ao contrário do que você quer fazer, que é o bem, amém? Nem chegue à tua tenda, nem chegue aos seus ouvidos. Mas que você mantenha-se, como foi falado hoje lá, né, João? No espírito de jejum e oração. E de nos abastecer com as coisas da cultura do reino. As coisas que vêm do céu para nós acessarmos na terra. Mas antes de cumprirmos o nosso dever cívico, democrático, privilégio de escolher a quem vai ser governo sobre nós, olhemos para essas crianças, olhemos para os nossos filhos e filhos dos nossos filhos, que embelezam a nossa igreja, embelezaram a nossa igreja ontem, por exemplo, que estão aí, andando por sobre as cadeiras, estão lá, em silêncio, ouvindo uma atleta, não é? Participando das aulas, recebendo essa semente da palavra. Essas crianças que estão aqui ou ali, que não têm o direito de escolher, porque se tivessem, elas, mais do que nós, saberiam escolher melhor que nós. Se não podemos olhar para nós, ou se achamos que já queimamos muito, não temos mais nada para produzir, ou que os nossos frutos não vão ajudar em nada, olhemos para essas crianças. Eu convido você a ir lá na igreja da criança. E eu convido você a olhar no olho de uma criança dessa e perguntar para ela: é o futuro de um governo do espinheiro que você quer? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Se não podemos fazer por nós, façamos por aqueles que dependem de nós. E vamos juntos, rumo à vitória, a favor do bem. Amém? Será que Deus pode contar com você? Eu espero que sim. Que Deus os abençoe no nosso
poder de decisão, e agradecemos a Ele por termos o privilégio de escolher. Enquanto Deus escolhia os reis, tudo ia bem, apesar de terem se desvirtuado. Mas Deus estava tentando ajeitar. Mas o 7º rei foi um péssimo rei, porque não foi escolhido por Deus. Nós não precisamos mais disso. Nós já temos exemplos daquilo que não deu certo, mas nós temos exemplos daquilo que já está dando certo. A cruz está vazia. Foi um projeto de Deus que deu certo. E Ele voltará. Breve Jesus voltará. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Esperamos que os irmãos e irmãs, amigos, visitantes tenham entendido a seriedade, tenham entendido o cenário aonde o Senhor nos coloca, aonde nós estamos inseridos nessa história, no século 21. O Senhor poderia muito bem escolher por nós. Seria cômodo, fácil, mas não. O Senhor coloca o poder de decisão, o poder decisório nas nossas mãos. Então, pedimos, Espírito Santo, nessa intercessão pela pátria, que o Senhor tenha falado com cada um aqui e aqueles que também acompanharam pela internet. Senhor, nós queremos eliminar do nosso meio todo e qualquer espinheiro, o espinheiro da omissão. Pedimos-te perdão pelo pecado da omissão, seja ela na primeira, na segunda, na terceira dimensão. Que ao invés de olharmos para os nossos projetos individuais, possamos olhar para um projeto coletivo do reino. Olhar para essas crianças e perceber que não é só o futuro delas que está em jogo, mas o presente. E lembrar que ao olhar para uma criança, nós olhamos para a nossa responsabilidade de como pais, mantenedores, líderes, para promover o legado de Jesus, que foi o legado do bem, que priorizou as crianças, que disse: deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Que esta semana seja não só uma semana decisiva, mas seja uma semana de afirmação, de posicionamento. Que nada e ninguém nos convença do contrário de fazer o bem. Mesmo os desanimados, os sem esperança, aqueles que pensam que podem ficar em cima do muro, se anular, anulando o seu voto, estarem se anulando de escolher, de reivindicar, de exigir. Mas que o Teu Santo Espírito tenha nos posicionado no centro da Tua vontade. Porque a Tua palavra diz, e nós cremos, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Abençoa o nosso voto. Que seja o voto do bem para o bem. Que pensemos na coletividade. Afasta de nós todo projeto do mal individualista. Retira todo e qualquer espinheiro do nosso lado. E planta-nos à sombra do Onipotente. Repousaremos seguros, produzindo frutos fiéis permanentes por estarmos conectados, ligados na videira que é o Santo Cristo. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo, o Deus de Israel, o Senhor da igreja, e agradecemos. Amém. Recebam a bênção de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Jesus, o Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a presença do amado amigo Espírito Santo, sejam todas derramadas sobre nós e vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém.